Oi, pessoal, aqui é o Vitor e esse é mais um episódio do Trocando Ideias. Hoje eu estou aqui com o Davi, engenheiro do Centro de Operações da Aperam. Davi, muito obrigado pela sua participação. Para a gente começar, você poderia apresentar um pouquinho para quem nos assiste quem é a Aperam, que produto que a Aperam faz e entrega para o usuário final? Boa tarde, Vitor. Obrigado pela oportunidade. A Aperam é uma siderúrgica, né, que produz aços especiais. No caso, são os aços inoxidáveis e os elétricos. Os inoxidáveis que têm aplicação em toda a indústria, né, alimentícia, indústria automotiva, etc., e os aços elétricos, que são aqueles empregados no núcleo dos transformadores, das máquinas elétricas rotativas, etc. Então, assim, está totalmente ligado com a parte, vamos falar, construção civil, petrolífera, indústria de energia, e até mesmo a parte aí mais moderna de veículos elétricos, né, que também usam os núcleos aí de grão orientado, não orientado. E Davi, no processo de operação, né, na produção, a gente percebe aqui de alguns associados que a qualidade de energia é algo muito importante no dia a dia, né? E até para aquelas grandes indústrias que estão conectadas na rede básica, existe uma percepção que essa qualidade vem piorando aí nos últimos anos, principalmente dependendo do estado, né, da região elétrica que você está conectado. Vocês na Aperam vêm observando problemas de qualidade e, principalmente, o que vocês fizeram, né, do medidor para dentro da fábrica para talvez minimizar um pouco os riscos e os impactos, né, de eventuais problemas aí na qualidade do atendimento de vocês? Bem, Vitor, a Aperam, a gente está conectado no sistema de transmissão. Temos uma outra conexão em tensão inferior, em 69 mil volts. Nos 69 mil volts a gente percebe mais problemas, até por questão de vulnerabilidade a descargas atmosféricas, pela localização das torres. Mas no 230 kV, nos últimos anos, vem piorando. Eventos relacionados à manobra do sistema, a gente até percebe já há muito tempo, isso é recorrente. Mas nos últimos anos nós tivemos impactos consideráveis provocados, por exemplo, por queimadas, afetando linhas de 500 kV da região, ninhos de pássaros em torres de transmissão, quer dizer, questões relacionadas às vezes à inspeção, a manter bem a faixa de segurança, a faixa de servidão dessas linhas, as próprias torres. Então, a gente teve alguns impactos aí bem consideráveis nos últimos anos por causa disso. Agora, os eventos mais críticos mesmos, os mais recorrentes, são os afundamentos, né? Muito mais do que interrupção, nós temos afundamentos de curtíssima duração, que tem um impacto gigantesco para equipamentos por horas, por um afundamento de 30% por 100 milissegundos. E a gente não tem, vamos falar, um apoio, não tem nenhuma regulação específica, acho, para avaliar a qualidade nesses casos, né? E no caso desses eventos de curta duração, é possível fazer algum tipo de investimento para dentro da fábrica para reduzir um pouco esse impacto ou não existe isso ainda? Para as indústrias que contam com geração própria, já é uma vantagem, né, de poder se ilhar do sistema, dependendo da situação. No nosso caso, nós temos um gerador conectado internamente que não é de propriedade da Aperam, mas auxilia bastante nessa situação. Mas nós tomamos algumas ações nos últimos 3, 4 anos, que foi estudar os ajustes de subtensão de diversos equipamentos. Conseguimos melhorar, né, ajustes em alguns deles,
respeitando os limites técnicos, né, para não provocar outros problemas operacionais. Então, conseguimos uma pequena melhoria, mas tem equipamentos que isso não é possível. Ótimo. E pensando um pouco nessa operação mesmo do dia a dia e na sua vida, e no caso específico da Aperam, né, você acha possível que grandes indústrias, mas pensando muito no seu caso, seria possível ela participar de uma forma mais ativa da operação do sistema elétrico brasileiro? E aqui uma reflexão um pouco pensando em produtos de resposta da demanda e até mesmo você oferecer serviços ancilares ao ONS, né, ao operador. A Aperam teria condição de participar de algum desses mecanismos? Ô, Vitor, a gente veio acompanhando, né, o piloto da resposta à demanda. É um programa muito interessante, né, aplicado em outros sistemas elétricos do mundo afora. A Aperam, ela não aderiu na época ao piloto porque a gente tem uma dificuldade interna de otimização, né, a prioridade acaba sendo a otimização do fluxo produtivo. Como a gente conta com diversos laminadores e fornos a ar, fica difícil, dependendo da antecedência, prever, né, antecipar aí os momentos de carga mais baixa, a não ser que a gente tenha preventivas bem programadas, mas o fluxo é muito dinâmico dentro da Aperam. Nós ainda não aderimos na época, né, no piloto, a gente não chegou a aderir, né, a gente só acompanhou o funcionamento do programa. Mas um outro tipo de serviço que eu penso que poderia ser avaliado, um serviço ancilar, seria o do suporte de reativo, né? Hoje nós temos muitas indústrias que não estão com fator de potência abaixo do limite indutivo. A gente tem muitas empresas que têm a compensação interna e em alguns momentos exporta, né, injeta reativo na rede elétrica. E isso poderia ser avaliado pelo operador nacional como forma até de auxiliar e evitar a entrada desse suporte em alguns pontos do sistema, nas concessionárias. Não sei, uma ideia. Ótimo. Não, é interessante. E ainda aqui já entrando um pouco na questão do custo da energia, né, do peso da energia, caso específico da Aperam. Qual que é o tamanho desse peso aí na operação de vocês, da indústria? Isso acaba influenciando, te afeta alguma coisa no seu dia a dia? Vitor, o peso é considerável, né? A energia elétrica das utilidades que nós gerenciamos e distribuímos internamente, ela representa 50% das utilidades. Agora, quando a gente pensa em toda matéria-prima, utilidades, etc., o peso é menor, mas ainda assim considerável. É bem considerável. Então, a gente é diretamente afetado por questões envolvendo a regulação do setor, encargos setoriais, o próprio preço da energia, as regras do mercado spot e as questões internas. Então, assim, o impacto na área de utilidades, né, em qualquer empresa que tem esse setor utilidades, a energia é muito impactante. Então, além da gente receber essa energia e gerir esse custo da melhor forma possível, nós temos que garantir a distribuição interna com a máxima eficiência, evitando problemas com maior confiabilidade possível, né? Principalmente quando a gente pensa em usinas, em plantas com 30, 40 anos de operação. No caso da Aperam, nós estamos em operação desde 1944. Então, é uma planta que tem equipamentos mais antigos e equipamentos do estado da arte. Então, é uma dinâmica bem complexa de gerenciar. E já caminhando para o final, ficou claro aqui da nossa conversa, primeiro que o que vocês produzem faz parte do dia a dia da população de alguma forma, né? E além disso, o custo da energia ele é muito relevante no produto final, né, da Aperam. Pensando um pouco na nossa sociedade, você acredita que as famílias compreendem que a indústria ter acesso a uma energia competitiva, ou se ela não for competitiva, de alguma forma isso acaba afetando o orçamento dessas famílias?
Vitor, a minha percepção, conversando com alguns colegas do setor, é que a percepção não é muito clara. Dentro da indústria, a gente tenta difundir a informação, as questões relacionadas à eficiência energética, desperdício, o custo em si, né? Eu acho que dentro de uma indústria que tem uma boa gestão de energia, existe uma consciência do que significa economizar e bem gerenciar. Agora, na população como um todo, eu acho que não é muito claro. Se a gente pensar, né, que não é a maioria, mas muitos estão tendo acesso à implementação de geração, de autoprodução, aí eu acho que está perdendo mais ainda a percepção, porque a eficiência não é o foco. O foco é, às vezes, produzir energia para aumentar o consumo interno. Então, eu acho que fica, às vezes, difícil perceber como que o preço da energia para uma indústria pode afetar alguém dentro de uma residência, né? uma família. E aí nós vemos o custo da produção de talheres de inox, de carros, né? O aço, polímeros, alumínio, né? Toda a indústria eletrointensiva tem um impacto na cadeia até chegar no consumidor final. Enorme. Davi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.